Olá pessoal, eu sou o professor José Pimenta da rede Anglo-Vinci da equipe de Física e hoje eu tenho aqui comigo o professor Viana. Tudo bem, gente? Sou o professor Viana, também sou professor de Física aqui da rede Anglo-Vinci. E nós tivemos na tarde de hoje a realização da prova de conhecimentos gerais, a prova de segunda-feira da FUVEST, segunda fase, e foram duas questões de Física, que a equipe de Física que fez a resolução da prova entende que foi uma prova bastante simples, né? Duas questões bem simples. A única crítica que nós temos é com relação aos chamados fatores distratores, que deixam o aluno distraído com o enunciado, com informações que não são necessárias. O professor Viana vai comentar um pouquinho como é que isso aconteceu na questão número 15. Bom, a questão número 15, ela é uma questão que tem como pano de fundo, por assim dizer, um tema da física contemporânea, que é a questão das ondas gravitacionais. Apesar disso, a questão ela tem como resolução propriamente dita basicamente conceitos de cinemática e de energia. O item A dessa questão pede que você ache a diferença entre os intervalos de tempo de dois detectores que percebem essas ondas gravitacionais. A questão é que a questão te dá a distância entre os detectores e a distância do ponto de emissão até um desses detectores. Você não precisa desse segundo dado. Ele deu esse segundo dado, mas se você tentar calcular esses intervalos de tempo separadamente e aí fazer a diferença entre eles, você vai ter muito trabalho, porque o número que ele deu é extremamente grande em relação aos outros. Se você usar direto, as contas simplificam, e usar direto a distância entre os detectores, a questão sai basicamente numa linha, praticamente. O item B, daí já começa para o outro tema, que é a energia, ele pede que você calcule a potência de emissão de 3 massas solares, se você pensar que a energia delas é o equivalente em massa, utilizando uma equação que está no Not a Dot, que é a equação de Einstein, E igual a mc². O problema da questão é simplesmente tentar não errar a conta. E a questão, o item C, melhor dizendo, ele faz basicamente a mesma coisa, calcular a potência, usando outro método, que é utilizar a área de emissão e a intensidade solar, e depois fazer a razão entre essas potências e achar o número de sóis. A questão não tem nenhuma dificuldade além dessa do item A. A questão é que para resolver, você precisa tomar esse cuidado e não se deixar levar por esse dado que assusta em primeira análise. É isso. Na questão 16, né, nós tivemos uma questão de mecânica, uma questão clássica sobre o objeto dentro do elevador, o chamado referencial acelerado. Uma questão simples, mas uma questão que tinha dois gráficos, um da velocidade do elevador em função do tempo, ou da aceleração, que eram dados que não serviam para nada. Isso pode ter distraído o aluno, né, e levado ele para algum lado mais perigoso. Mas, na média, era tranquilo. O aluno tinha que saber o princípio fundamental da dinâmica, tinha que saber marcar forças, né, tinha que saber aplicar as equações no sistema de corpos e chegar no valor da normal que o corpo A aplicava no B e que o chão do elevador aplicava no corpo de baixo. Então, não era difícil fazer isso, mas, volto a repetir, era o problema só esses dois gráficos. Agora, pessoal, independente disso, né, eu acho importante a gente levar em conta aquela dica que eu falei na primeira fase, dos assuntos que não apareceram praticamente na primeira, foram magnetismo, tá? E o pessoal investia aí em cima de elétrica. Tá certo que a prova é amanhã, está muito em cima, mas um circuito elétrico deve aparecer amanhã e uma questão de magnetismo. É isso, então. Até mais, até a próxima ocasião. Falou, gente.